Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 13. Então, a gente vê claramente que a gente teve um avanço aí da frente, né, fria sobre a região sul. Ela já trouxe aí umas chuvas significativas aqui, principalmente na bacia do Jacuí, que fica aqui no centro do Rio Grande do Sul. Ela avançou ontem também, pegou parte da bacia do Iguaçu, que fica aqui no sul do Paraná, e a bacia do Uruguai, que é praticamente aí o estado de Santa Catarina. Então, o sul já deve começar a apresentar umas respostas a partir de hoje e amanhã. A gente já deve ver aí a elevação meio que tímida agora nesse começo das vazões e das zenas na região sul, mas à frente ela continua avançando, né? Deve continuar avançando, acaba empurrando aí até o dia 20 aquela alta pressão que estava ali participando do bloqueio mais para a costa aqui do sudeste e nordeste do país, e ela acaba chegando aqui a atuar sobre a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, trazendo chuvas aí para essa região entre os dias 20 e 21 desse mês de agosto, ok? Então, ficar de olho aí porque aparentemente depois do dia 21 a gente tem um retorno da alta pressão e, ao que tudo indica, os sistemas devem ficar mais confinados aqui a interagir na região sul do país. Okay? Ontem também surgiu uma dúvida, né, sobre essas chuvas do sul. Nesse momento, o que está mais mandando aí no preço é mais a quantidade de água e de vazões que você tem na região sudeste. Então a gente deve ter sim aí uma redução de preços, mas eu acredito que não deve ser tão forte a ponto de mexer muito no preço aí. Deve trazer uma volatilidade, mas nada muito tão forte aí. Agora acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas o que a gente sabe agora é que a atmosfera ela já está livre aí para passagem de frentes na região sul. E ao longo desses dias aí, pelo menos até o dia 20, a gente deve ter sim chuvas retornando para a região centro-sul do país, né, que é composta pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul. Um outro detalhe interessante que a gente teve de mudança, né, o que a gente observa é que aqui a partir do dia 29 a gente vê esse núcleo de baixa pressão se formando. Esse núcleo aqui provavelmente ele vai vir depois com a formação de uma frente e essa frente deve interagir na região sul. Então o que deve acontecer por enquanto, né, que mostra os modelos, é que até o dia 20 a gente tem chuvas chegando aí até o sul de Minas, região do norte de São Paulo. Depois a gente tem um período aí seco de pelo menos aí uns 6 a 7 dias, até porque a alta ela se aproxima aqui da região. E lá para o dia 29, 28, 29 a gente tem a formação desse sistema aqui de baixa pressão. Esse sistema aqui ele está bem configurado na altura geopotencial. Contudo, a gente nota aqui esse núcleo, tá vendo? De 588 de geopotencial, de altura geopotencial. Isso me indica que eu devo ter aqui um sistema de alta pressão também atuando nessa região. Então, o que a gente pode ter é uma configuração bem distinta, né? Com chuvas mais localizadas aqui na região sul e um tempo mais seco aqui na região sudeste e nordeste do país, pegando parte também da região centro-oeste, que seria o padrão normal que a gente deveria estar vendo, né, durante esse mês de agosto, com as chuvas mais localizadas na região sul mesmo. Depois, o que a gente vê claramente aqui é que o GFS e o modelo do Inmeteo Cosmo, que a gente viu lá no início da apresentação, apresenta esse padrão de chuvas aqui mais bem distribuídas, né, chegando a atuar aqui sobre a bacia do Paranapanema, sul de São Paulo, e também chegando aqui a avançar e a atuar sobre a região aqui da bacia do Grande e do parte aqui do Paranaíba, do Grande e do Tietê. Então esse sistema ele está concordando lá com o que a gente viu com o do IMET. E lá para o dia 28, ontem a gente viu a entrada, né, dessa onda de calor,
Depois, dia 29, devido à formação desse sistema de baixa pressão, você tem a entrada aqui de uma onda mais fria na região sul e você vê bem claramente essa interação, né? Aqui entre essa baixa pressão, próxima à costa aqui do Uruguai, e essa alta pressão. Então você vê claramente que a região sul apresenta uma região mais fria a partir do dia 19, pela incursão dessa massa de ar mais fria que é trazida pela frente. E a região sudeste apresenta aqui uma massa de ar mais seco, né, e quente, que é justamente pela interação desse sistema de alta pressão que deve ficar aqui. Por enquanto, dia 29 é o final do horizonte, então a gente não tem como falar um pouco a mais, né? Tem que acompanhar mesmo diariamente para ver qual vai ser a atualização. Mas, ao que tudo indica, a gente deve ter esse sistema atuando nessa baixa sobre a região sul e essa alta aqui atuando sobre a região sudeste do país, e devemos ter aí uma chuva mais localizada na região sul, pelo menos aí no início de setembro. Acompanhar para ver, porque como são quase 16 dias de previsão, o horizonte ainda está muito longe, né? Quando ele se aproxima dos 10 dias de previsão, a gente tem uma significância melhor desses valores. Mas, observando, a gente já percebe que existe esse sinal. Acompanhar nos próximos dias para ver se esse sinal vai manter-se. Com relação ao armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que hoje começa a ter a recuperação de armazenamento de água no solo devido às chuvas que aconteceram ontem, também as próximas chuvas até o dia 16 aproximadamente. E a gente vê que aqui a região do Paranapanema, Incremental e Itaipu acaba recuperando bem também esse armazenamento de água no solo, mas ele está mais ligado aqui à região mais próxima à costa, né? Então, na parte central mesmo da bacia aqui incremental, a gente não vê melhoria. A gente vê até um uso, né, ainda um pouco mais dessa água no solo, mas a gente vê claramente aqui que essa formação da frente ela traz aí uma melhor resposta e o aumento aí das vazões, principalmente na região do Paranapanema e na região das bacias do sul. Ok? Então essa alta pressão ela deve atuar até amanhã, dia 14 de agosto, né? A gente observa o retorno aí para a região sul entre os dias 15 e 20 também de chuvas, podendo chegar aí até o sul de Minas Gerais, né, pelo avanço dessa frente. Aparentemente a frente ela deve passar rapidamente, né, com chuvas bem distribuídas, então ela deve distribuir as chuvas desde a região sul, chegando aí até o sul de Minas Gerais. E depois do dia 21 de agosto, a gente tem aí o retorno da alta pressão, que se demorar mais de 3 dias a gente pode considerar como bloqueio atmosférico, mas ao que tudo indica, a partir do dia 28 e 29, a gente tem a entrada daquele outro sistema de baixa pressão, que deve empurrar um pouco essa alta para cima, aí chegando ali na região sudeste a se estabelecer essa alta, e as chuvas devem retornar à região sul, mas acompanhar para ver, porque como está no final do horizonte da previsão, a gente não sabe ainda se está bem definido ou não. Mas o que a gente vê já é esse sinal mostrando aí o retorno dessa baixa pressão, que nada mais é o padrão normal para acontecer durante essa época do ano, né? Já era para estar acontecendo desde o final de julho. Então, provavelmente a gente teve um atraso mais ou menos aí de quase um mês para a gente ter o retorno desse padrão de chuvas na região sul para essa época do ano, no mês de agosto, ok? E aqui estão as previsões dos modelos do ONS, né, o acumulado até o dia 23, entre o dia 14 e o dia 23. A gente nota que ele mantém aquele padrão aqui de chuvas mais localizadas na região do Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul. Mas o que a gente vê, se comparado com a previsão de ontem, parece aparentemente que deu uma leve diminuída aí nos totais de chuva, né? A gente viu uma chuva mais localizada aqui nessa região e parece que ao caminhar nos próximos dias a gente deve ter aí uma redução desse acumulado e desses totais, até porque a partir do dia 21 a gente já tem o retorno da alta pressão e pelo menos até o dia 27 aí 25, 26, 27 a gente deve ter aí uma chuva diminuído bem nessa região, ok? Mas acompanhar para ver o que vai ocorrer. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.